Bom, pessoal, o nome da nossa disciplina é Programação e eu sou o professor José Dário. Vamos fazer uma introdução aqui do que é a nossa disciplina e já começar ali nos passos iniciais dela. Então, o que é um algoritmo? De uma forma bem sucinta, podemos afirmar que um algoritmo é uma sequência de passos bem definidos com o objetivo de executar uma atividade ou uma tarefa. Nós construímos algoritmos mentalmente todos os dias quando a gente está fazendo alguma coisa. A gente só não sabia que isso era um algoritmo. Geralmente a gente chamava de um tutorial ou de um passo a passo, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui uma pessoa passando um café. Então, para você fazer um café, você precisa de um algoritmo para poder fazer esse café. Então, até você pegar o pó, colocar no coador, esquentar a água, ligar o fogão e colocar água no pó do café e aí concluir essa tarefa que é ter o café coado. Então, tem diversas etapas aí que a gente tem no meio desse processo, né? Ele tem uma sequência de passos. Geralmente a gente enumera esses passos, né? 1, 2, 3, 4, até a conclusão dele. E a gente conhece isso como uma receita, talvez, né? Mas não como um algoritmo. Mas na verdade isso é um algoritmo também. Então, um outro exemplo que a gente tem como algoritmo aqui, 8 passos para melhorar a sua estratégia de investimentos. Então, como é que você melhora a sua estratégia de investimento? Então, aqui tem 8 passos que você tem que seguir. Às vezes, não necessariamente esses passos têm que ser feitos um após o outro para todo mundo. Algumas pessoas fazem um passo diferente do outro, mas o objetivo aí é melhorar a estratégia de investimento, né? Então, um algoritmo, ele é isso, é uma sequência de passos que a gente executa para resolver um determinado problema ou alcançar um determinado objetivo, né? Então, a gente usa muito esse conceito de algoritmo, né, em computação. Os algoritmos, eles podem ter vários tipos de representação, né? Ele pode ser uma representação narrativa, né? Eu posso escrever um texto sobre esse passo a passo, pode ser um tutorial, por exemplo, né? Eu posso colocar o passo de 1 a 10 para poder fazer meu café, posso fazer um tutorial ali para fazer maquiagem, por exemplo. Um tutorial para montar um móvel são, na verdade, algoritmos, né, em descrição narrativa. Aqui, por exemplo, eu tenho um algoritmo para a gente calcular a média de um aluno. Então, o primeiro passo é obter as notas da primeira e da segunda prova. Depois, a gente calcula a média aritmética entre as duas notas. Depois, se a média for igual ou maior que 6, o aluno é aprovado. Se não for, ele é reprovado. Então, aqui nós temos um algoritmo, né, com uma descrição narrativa para calcular a média de um aluno. Às vezes, nós fazemos esse passo a passo aqui de cabeça, né, como eu disse anteriormente. A gente faz algoritmos no nosso dia a dia mentalmente, mas a gente só não sabe que o nome disso é um algoritmo. Então, tem outras formas também da gente representar um algoritmo. Olha só, tem através do fluxograma. Então, cada uma dessas figuras representa alguma coisa, né? Então, se a gente tem essa quase elipse aqui, significa o início e o fim. Se a gente tem esse retângulozinho aqui com essa borda aqui um pouco comidinha, significa as entradas das informações, N1, N2, que são as notas N1 e N2, né? Aqui com esse retângulo aqui, a gente tem um processamento, que é quando a gente soma as duas notas, divide por 2, né, e armazena em média. Nós também temos aqui a representação desse losango, que significa uma condição a ser testada. Então, toda vez que eu tiver um losango, eu sei que isso daqui é um teste que eu vou fazer. Então, se for verdadeiro, eu coloco aprovado, se for falso, eu coloco reprovado e ele termina.
Então a gente encontra por aí algoritmos representados na forma de fluxograma. A gente também tem algoritmos representados na forma de pseudocódigo, que esse pseudocódigo ele não chega a ser um código, de fato, é um pseudocódigo, né? Não chega a ser um código de programação que a gente vai ver mais adiante. Geralmente, quando os estudantes de ciência da computação, eles aprendem a fazer esse pseudocódigo primeiro e depois eles aplicam em uma linguagem de programação. Ou quando você tem um problema a ser resolvido e você não quer definir linguagem de programação, você pode escrever o pseudocódigo aqui sem se preocupar com aqueles termos técnicos de uma específica linguagem de programação. Então aqui, ó, a gente define o pseudocódigo da média. Então eu disse que o nome do meu algoritmo é média, eu digo que tem variáveis, que elas têm N1, N2 e média, os tipos de dados que essas variáveis podem receber é do tipo real. Eu defino o início e o fim do meu algoritmo e aí escrevo dentro dele o meu algoritmo. Então tem leia, nota 1, nota 2. Eu faço a média de nota 1 mais nota 2, né, que é dividido por 2. E eu faço o teste da condição. Se a média for maior que 6, então eu escrevo aprovado, se não, eu escrevo reprovado e coloco um final aqui da minha condição C. Não se preocupem, eu sei que isso aqui é bem novo para vocês, umas palavras que eu utilizei. Para esse momento, é só necessário saber os tipos de representações de algoritmos que nós podemos ter, tá? Então, temos essas três formas aqui. Você já deve ter encontrado bastante, ou visto por aí, ou vão ficar cada vez mais comum, né? Agora com a disciplina, representação em pseudocódigo. A gente tem um problema, ele é resolvido e a pessoa não resolve em linguagem de programação, resolve em pseudocódigo. Aí você tem que traduzir para a linguagem de programação. Bom, mas para esse ponto é só importante nós sabermos o que é um algoritmo e as formas de representação de um algoritmo. Tá bom? Eu vou pedir um exercício para que vocês escrevam algoritmos na forma descritiva, aqui para alguns problemas. Bom, mas o que é uma linguagem de programação? A nossa disciplina, o nome dela é programação. Então, ó, os computadores, eles não são inteligentes, como muitos podem pensar. Eles são muito bons em processar informação. Há um tempo de resposta bem curto. Então, se você dá alguma coisa para ele resolver, ele responde numa velocidade muito rápida, né? Não é isso? Então, para que os computadores possam executar o que a gente quer que ele faça, né, nós temos que dizer a ele o que tem que ser feito. Então, nós utilizamos o conceito de algoritmo e escrevemos o passo a passo que o computador tem que executar. Então, nós escrevemos o tutorial para o computador. Nós escrevemos o passo a passo para o computador, né? Então, ó, aqui tem alguns exemplos de como a gente pode escrever, né, o nosso passo a passo, que a partir de agora nós vamos chamar de algoritmo ou programa, vocês vão ver depois. Para calcular a média de um aluno, a gente pode escrever um programa ou um algoritmo, né, para poder fazer a leitura de um documento PDF. A gente pode escrever um programa, um procedimento ali para clicar, dar uma curtida em uma foto em uma rede social. Então, tudo isso nós temos que dizer para o computador como isso tem que ser feito. E nós fazemos isso, né, escrevendo algoritmos. Né? Porém, os computadores, eles entendem para que eles entendam os nossos algoritmos, é necessário que o nosso algoritmo esteja escrito em uma linguagem de programação, né? Essa linguagem é a língua que o computador entende, né? E nós entendemos o português, né? Os computadores, para eles entenderem os nossos passo a passo, os nossos algoritmos, nós precisamos escrever na língua dele. Só que nós não chamamos de língua, nós chamamos de linguagem, porque língua só nós humanos conseguimos ter, né? Porque a nossa língua ela não é limitada, ela é viva. Então eu posso falar uma nova palavra aqui, criando um contexto e todo mundo vai entender. O computador não. O computador ele só entende uma linguagem,
ou seja, um número de palavras definidas, limitadas. Essa é a diferença de língua e linguagem. Por isso que nós falamos linguagem de programação. Então, digamos que para o computador entender uma linguagem de programação C, ele só reconhece, digamos assim, 1000 palavras reservadas. Essa é a quantidade de palavras que ele reconhece. Se você quiser escrever alguma instrução fora dessas 1000 palavras, ele não vai entender, né? É por isso que a gente chama de linguagem. Então, existem diversas linguagens de programação aonde a gente pode escrever nossos algoritmos. Eu não sei, mas vocês já devem ter visto por aí. Tem Python, tem Java, JavaScript, C++, C. Então, tem vários tipos de linguagens que o computador entende. Então, cada uma dessas linguagens, elas têm propósito diferente. Então, Java é indicada para mais uma coisa, JavaScript é indicado para outra, Python é indicado para outras. Às vezes, nós conseguimos resolver o mesmo problema utilizando todas as linguagens. Porém, outras linguagens são melhores para desenvolver outros tipos de problemas, resolver outros tipos de problemas. Então, a linguagem de programação que nós vamos ver na nossa disciplina é a linguagem C, tá bom? Olha só, naqueles 3 tipos de representação de algoritmo, agora nós temos ele aqui escrito de uma forma não que nós humanos conseguimos entender, mas sim que o computador consiga entender. Olha só, esse daqui, aquele mesmo exemplo, olha, aqui, né, de 2 notas divididas por 2, colocar o status de aprovado e reprovado, ou aqui no PC do código, que está mais próximo, né? Aqui nós temos um código mesmo, escrito, olha só, eu tenho a nota 1, nota 2 e eu tenho a média. Eu peço para o usuário digitar a primeira nota e armazeno esse valor dentro dessa primeira nota. Eu peço para o usuário digitar a segunda nota e ele armazena a segunda nota. Somo as 2 notas, divido por 2 e armazeno dentro de média. Depois eu mostro o valor dessa média. Então, veja bem, aqui eu estou fazendo uma forma com que o computador consiga entender. Naquelas outras representações lá, eu só estava representando os algoritmos. Os algoritmos, daquela forma, só nós humanos conseguimos entender. Para que o computador consiga entender e executar, né, o algoritmo, é preciso nós escrevermos em uma linguagem própria, que é o C aqui. Daqui a pouco eu vou executar esse código bem aqui para vocês verem o resultado. Mas vamos agora conhecer o ambiente onde a gente pode executar esses programas e desenvolver. Primeiro a gente desenvolve e depois executa. Então, o ambiente de desenvolvimento. Onde é que a gente escreve os nossos códigos? Onde é que a gente executa o código, né, para saber se ele está correto ou não, para saber se está produzindo saídas corretas, né? Onde é que a gente executa os nossos programas. Então, é importante a gente ver que código, programa e algoritmo são sinônimos. Mas, né, ao pé da letra, algoritmo ele não está levando em consideração a linguagem de programação. E quando a gente fala em programa, a gente já está levando em consideração a linguagem de programação. Então, quando você fala, olha, esse programa aqui, então significa que ele já está escrito em Java ou em JavaScript, tá? Quando a gente fala código, a mesma coisa. O algoritmo não. O algoritmo é só o pseudo-algoritmo. Mas, como são sinônimos, algumas pessoas também podem falar, este algoritmo aqui, mas o algoritmo já está escrito em uma linguagem de programação, ou seja, ele já é um programa. Então, a gente precisa de um ambiente para desenvolver os nossos programas. Então, existem diversas ferramentas que podem ser utilizadas para desenvolver programas em C. Quando temos uma ferramenta robusta que vai além de executar programas, uma linguagem de programação, a chamamos de IDE, ou seja, Integrated Development Environment, ou simplesmente Ambiente de Desenvolvimento Integrado. Então, tem algumas ferramentas que a gente utiliza para desenvolver os nossos programas. Geralmente, essas ferramentas elas são baixadas e instaladas na nossa máquina. E elas são um pouco melhores
do que a gente vai utilizar na nossa disciplina, porque ela vem com vários outros recursos ali que facilitam a vida de um programador profissional. Então, né, na hora de ir ali, te ajuda a autocompletar, às vezes em algumas funções já prontas, então as ideias eram bem mais robustas, né? No nosso caso, pessoal, nós vamos utilizar apenas um ambiente online para escrever nossos códigos, eles não são IDEs, são só um compilador, tá? Para poder executar os nossos códigos. A gente vai desenvolver lá, escrever os nossos códigos e compilar, e ele vai mostrar um resultado. Então, ó, o que a gente vai utilizar é esse compilador bem aqui. Vou clicar nele. A gente vai usar esse compilador de C aqui. Ele tem vários outros compiladores aqui de outras linguagens, tá? Nós vamos utilizar o C mesmo. E eu vou pegar aquele outro programa só para a gente ver como ele executa, tá? Espero que esteja tudo correto aqui. Dá um Ctrl C. Aqui. Dá um Ctrl V. Ficou bem feia a formatação, mas vamos deixar assim mesmo. E eu vou dar um executar, que é esse comandozinho aqui em cima, que é o run, para a gente ver que ele vai produzir. Ó, ele está pedindo para eu digitar a primeira nota. Eu vou colocar 6. E eu vou colocar a segunda nota 8, que é para a média ficar 7. Tá? Olha, apareceu aqui a média do aluno, 7. Tá vendo? Aquele programa lá que a gente fez, eu coloquei aqui, né, que ele era um algoritmo, e aí ele se tornou um programa, e eu executei ele aqui no meu ambiente, né, de programação. É um ambiente online, não é uma IDE, tá? Acho que ele coloca aqui como IDEA, né? Tem um outro ali. Mas esse é um ambiente de compilação, né? O que significa compilar? Quando a gente escreve nessa forma bem aqui, veja como ela está de uma forma que o computador entende, mas aí ele passa por um código ainda intermediário, às vezes o intermediário, às vezes já é o código de máquina, né? Que aí o processador consegue entender. O nome dessa etapa é chamada de compilação. Depois de compilado, aí ele é executado e aparece aqui na saída. Então aqui, ó, a gente escreve o programa, tá? E aqui aparecem as saídas. Então fiquem atentos que é sempre esse ambiente que nós vamos utilizar. Ó, então aqui eu posso pegar, inclusive, ó, eu fiz esse código aqui, por exemplo, eu posso fazer o download dele. Ele está pedindo para eu salvar, bora ver se ele fez aqui. Ah, já colocou aqui, eu posso colocar, vou colocar a média, só para vocês verem, eu consigo salvar, e aí esse programa vai ficar salvo. Olha só, ele está salvo, abri ele na minha máquina, bem aqui, tá? Às vezes vai ser necessário vocês fazerem isso. Quando a gente faz exercício para fazer um programa, vocês façam ele aqui, façam download e na hora de renomear ali, renomeie com o nome da questão. Aí eu volto a falar sobre isso de novo. Nesse momento não é preciso a gente entender cada uma dessas coisas ainda, que nós vamos aprender, tá bom? Então tudo bem, nós vamos utilizar esse ambiente online para poder desenvolver nosso programa. Então, na parte branca ali que a gente tem, nós escrevemos os nossos programas, né? Quando a gente quer mostrar pedir uma entrada para o usuário ou mostrar uma saída, ele aparece aqui na parte de baixo, no input, né? Olha só, aqui no input dos dados, que é a entrada dos dados, e a saída também, ele mostra aqui no console, tá bom? Então, ó, esse slide, né, vou disponibilizar, vocês vão clicar aqui e vão para lá. Deixa eu fechar isso daqui, ele não vai salvar, porque é um novo. Agora, nós vamos fazer o nosso primeiro programa em C, que esse é bem famoso, todo mundo quando faz ele, quando faz o primeiro programa, escreve aqui o Hello World, mas está em inglês, né? E aí eu vou colocar aqui, vou reeditar, tá? É só colocar entre aspas aqui, não pode deixar fora de aspas e colocar meu primeiro programa em C. Olha só.
Eu vou dar um executar, run, e vai aparecer aqui embaixo, ó, meu primeiro programa em C. Tá bom? Então, pessoal, na aula de hoje é somente isso, tá? E a gente continua na próxima aula.